Mais uma semana passou, Titio Magosso voltou. Tudo bem com vocês? Galera do YouTube aí, sejam todos bem-vindos. Pessoal que está me acompanhando aqui pelo Face também, bem-vindos. Titio Magosso, final de semana intenso. Tô percebendo hoje que a minha barbinha está meio revolta. Mas não tem problema, crianças. A minha meta é virar um anão, daquela coisa linda, bonita, maravilhosa. Belezinha? Isso aí. Gente, quem está acompanhando o Titio Magosso pela primeira vez? Titio Magosso, instrutor de mergulho, instrutor de especialidades, né? Tem Titio Magosso no Face, quem me acompanha pelo Face. Tem Titio Magosso no YouTube, quem acompanha pelo YouTube. Tem Titio Magosso no Twitter, no Periscope, nessa porra toda tem Titio Magosso. Mas, quem quiser conhecer um pouquinho mais Titio Magosso, pode acessar o meu site lá, que tem toda informação compilada nele, tá? Que é o www.titiomagosso.vai.lá. Fala, Aribaba! É nóis! Hoje é uma data especial, hein, Aribaba? Já mandei os parabéns. Belezinha? Gente, então o negócio é o seguinte. O material dessa semana tem dois objetivos aí, né? Primeiro objetivo é óbvio, pelo tema que eu vim falando aí nas semanas anteriores, né? Que eu tô pegando filmes de mergulho, é óbvio, né? Porque é a praia do Carequinha que vos fala. E eu estou analisando esses filmes de mergulho, é óbvio, de acordo com o meu conhecimento, de acordo com a minha experiência, mas do ponto de vista técnico, porque Titio Magosso não é especialista em cinema, e sim em mergulho. Estou tentando, estou estudando sempre mais, mas enfim. Belezinha? Então, gente, o tema dessa semana, primeiro, para continuar a história aí dos filmes. Segundo, é que quem me acompanha aí na fanpage viu que semana que vem eu tenho um convidado. Sim, crianças, Titio Magosso não é nenhum Jô Soares, tampouco um Danilo Gentili, mas Titio Magosso tem convidados e entrevistados. Então, o convidado da semana que vem, quero estender o convite para vocês aí também, pessoal do Face, pessoal do YouTube. Quem quiser participar, interagindo com a gente, eu vou trazer o Johnny, que é um Mega Blaster Plus instrutor de mergulho em cavernas. Olha que bacana, hein? Confesso que eu tenho medinho, mas vou trazer o Johnny aqui para conversar com a gente. Segunda-feira que vem, meio-dia, a gente vai fazer esse encontro no YouTube. É tricolor, Aribaba, é nóis! Enfim, e aí segunda-feira, ao meio-dia, tem o convidado, que é o Johnny aí, para bater um papo, para de repente contar para a gente como é que funciona o mergulho em caverna, porque tem muito mito, muita lenda em cima desse tipo de coisa, né? E um spoiler que eu vou adiantar para vocês, crianças, que para ser mergulhador em caverna, para quem é PAD, né? O básico já atende o pré-requisito, hein? Mas não vou entrar em detalhes, que o Johnny vai contar tudo pra gente, tá? Então, galera, é o seguinte, tema dessa semana, filme Santuário. Titio Magosso fez lição de casa, anotou várias coisinhas aqui para dividir com vocês. E aí, vamos começar o tema então, tá? Então, pessoal, para quem já assistiu o filme, né, Santuário, eu acho um filme muito legal, tem uma fotografia fantástica, junta coisas que eu gosto, que é o mergulho, né? E também um pouquinho de alpinismo. Titio Magosso, você é alpinista? É claro que não, crianças. Por quê? Esse meu corpinho de bailarina espanhol
não permite uma performance tão high profile assim, que é fazer o alpinismo. Mas Titio Magosso brinca assim nas casas de indoor, né? De escalada indoor, eu gosto bastante, e sempre que eu posso, eu pulo lá para me divertir um pouquinho, tá? E tentar queimar essa pança que foi cultivada com anos e anos e anos de experiência. Enfim. Muito bem. Então, crianças, não por acaso, o filme Santuário estreou em 2011 e, como eu disse, não por acaso, tem o dedinho mágico lá do James Cameron, que é mergulhador, sim, que ele gosta muito do mundo subaquático. Quem gosta do James Cameron sabe que ele é produtor em N documentários lá do National Geographic, é o cara do Titanic, ele já foi lá no Titanic umas 3 vezes, que eu saiba. Enfim, então, toda obra que ele está envolvido tem propriedade, sim, é muito técnica da coisa, tá? Mas é óbvio que merdas tem que acontecer para que o filme faça sucesso, para que as pessoas vejam, para que as pessoas falem, meu Deus, isso é muito perigoso, oh, que medo, e assim vai. Galera que tá chegando aí, bem-vindos, hein, turma? Ó, quem quiser compartilhar Titio Magosso agradece. Enfim, então, pessoal, para quem não assistiu o filme, Titio Magosso vai dar vários spoilers e que se foda. Quem já assistiu o filme e quiser, de repente, assistir o filme de novo, mas, de repente, com essa visão um pouco mais técnica, sei lá, pode ser que seja legal. Para fazer a lição de casa, eu assisti o filme ontem à noite e ainda a coisa está bem fresquinha, tá? Então, vamos lá. Então, a história do filme, o pano de fundo da porra toda é o seguinte. Aqui tem um pesquisador de caverna, Motherfucker Plus lá, que é o tal do Frank, um dos protagonistas do filme, que ele está buscando o caminho de uma caverna lá até onde esse rio chega para o mar, né? Esse rio subterrâneo. Até então, o filme acontece em Papua Nova Guiné. E que legal, só que não. Uou. Deixa eu anotar aqui, crianças. Eu tinha decorado, mas Titio Magosso está ficando talvez com alemão. Muito bem. Na verdade, pessoal, a maioria das cenas do filme, eles foram filmados em 2 locais. Em cavernas na Austrália e uma pequena parte no México e outra pequena parte ainda em piscina. Sim, crianças. Uma das curiosidades do filme é que foi preparado um tanque aí com 7 milhões de litros d'água, hein? Que piscininha legal, hein? Só para poder filmar algumas cenas que eu percebi, pelo menos, passam muito rápido no filme. A tecnologia foi tão bacana que não dá mesmo para perceber o que é a caverna de verdade, pelo menos eu não consegui, e o que são os tanques mesmo. Então, o filme tem uma fotografia excelente, fantástica, tá? E aí tem o Frank Cururu do Brejo e o filho Josh lá, que são os 2 principais aí do filme. Tá, muito bem. Aí aquela briga de pai e filho e pai, tananã. E o cara é um aficionado, o Frank, né? É um aficionado por caverna, ele é super reconhecido no meio e tal, além de ser um mergulhador técnico, né? E aí que vem a primeira sacada do filme, que eu acho muito legal. Tenho certeza absoluta que pouca gente prestou atenção nisso, principalmente quem não mergulha, que logo no começo do filme, quando mostra o Frank lá já dentro da caverna, mostra ele meio que boiandinho assim, na água. Frank é o pai, tá? O mais velho. E ele começa a fazer uma série de movimentos. E ele vai narrando. Tal coisa, tal coisa. O que ele tá fazendo? Não naquele nível, mas Titio Magosso faz um ritual parecido também.
ele tá decorando, ele tá sem equipamento nenhum, tá? Mas ele tá decorando, fixando, mentalizando aonde cada equipamento dele tá. Então ele fala, por exemplo, eu vou trazer para o nosso mundo aqui, tá? No triângulo, traqueia, mão esquerda. Então, a configuração mental que ele faz é extremamente importante por dois motivos. Primeiro, uma vez que você mentalizou isso, você sabe aonde está localizado cada equipamento que você está usando e não precisa estar olhando para manusear esse equipamento. Para o mergulho recreativo, que é o que a gente faz, isso é bem bacana. Mas, para o mergulho técnico, que é o que acontece no filme todo lá, isso é extremamente importante, tá? Você não perder tempo em ficar procurando coisas, você não perder tempo ficando brigando com o equipamento, que de repente numa situação um pouco mais tensa, digamos assim, né? A gente pode se colocar numa situação de risco, coisa que isso não é legal, não é bacana. Belezinha? Então, puta, isso eu achei um tesão, achei do caralho. Foi, porra, meu. Tem coisas, às vezes, que eu acabo fazendo que eu já não penso mais. Eu vou lá e faço e segue a vida, tá? Coisa que eles focam bastante no filme, que é o mergulho com o rebreather, né? Que é aquele equipamento onde ele recicla o ar que o mergulhador está exalando, tá? Então, para fazer uso desse equipamento, galera, é um equipamento bem legal, porém muito caro, pelo menos por enquanto. Até a última notícia que eu tive aí sei lá, a partir de R$ 5.000 para mais. E qual é a vantagem de fazer uso desse equipamento? Então, tem vários modelos que estão chegando no mercado e é legal que eles dão uma autonomia muito motherfucker para o mergulhador. O que eu estou falando disso? Tem rebreather que dá autonomia. Gente, se eu estiver falando alguma besteira aí, depois alguém vai me corrigir. 6, 12, 24, 48, até 72 horas de autonomia. Percebe? Puta vida, Lagosta! Então quer dizer que o caboclo vai ficar mergulhando 48 horas, 72 horas? Não foi isso que eu disse. Eu disse que o equipamento dá autonomia até X horas. Ok? Por quê? Diferente do cilindro lá que a gente usa, né? Que, sei lá, em média aí uns 40 minutos, uma hora, dependendo de quem está usando a profundidade, usou, troca o cilindro ou tem que fazer a recarga para poder usar de novo. Esse equipamento, ele tem uma manutenção um pouco mais diferenciada, tá? Mas antes de eu precisar reabastecer esse equipamento ou fazer troca de filtro ou fazer troca de alguns cilindros ou de alguns componentes dele, ele tem sim essa autonomia aí que eu disse para vocês, 6, 12, 24, 48 horas e afins, tá? É legal também que esse equipamento que eles estavam usando lá no filme é um equipamento de circuito fechado. O que significa isso? Na hora que eu exalo o ar, ele não sai bolhas. Ah, titio, mas que frescura, qual que é a diferença de sair bolhas ou não? Quem mergulha sabe a diferença que tem isso, tá? De sair as bolhas ou não. Belezinha? Deixa eu ver aqui. Ah, puta, mano. E aí tem uma outra coisa que eu achei sensacional. Que eu pouco escuto ou pouco vejo falar isso. Salve, salve, galera! Que pouco eu vejo as pessoas falando sobre isso e principalmente no mergulho recreativo, eu pouco a divulgação disso, tá? Eu costumo falar para minha turma, para as pessoas que eu tenho um contato um pouco mais assíduo, tá? Que tem um mantra no mergulho técnico que eu acho bárbaro, que eu acho fantástico, que o cara cita lá no filme com todas as letras, com todas as palavras,
Isso não é enredo de filme, não inventaram isso pro filme, isso existe mesmo, e eu acho um... Vou falar! Mentira. Tem um esquema, pessoal, que é assim: qualquer mergulhador, a qualquer momento, por qualquer motivo, ele pode abortar um mergulho. Qualquer mergulhador, a qualquer momento, por qualquer motivo, ele pode abortar um mergulho. Ou seja, ninguém é obrigado a nada. Belezinha? Então, assim, amanheci, não tô legal, não quero mergulhar, ou não tô passando bem, ou não importa qual a razão, eu não sou obrigado a isso. Por que eu tô falando isso? Dentro do contexto do filme, tem um dos mergulhadores lá que tá super cansado, que não deveria mergulhar, que é a personagem da Judy, né? Quem assistiu o filme. E ela tá super cansada, não deveria mergulhar, mas pelo fato de que eles estão pesquisando a porra da caverna, eles têm um tempo, eles têm que achar o caminho, e aí ela meio que se sente obrigada a mergulhar, e vai mergulhar, e é óbvio que dá merda, né? Mas isso já era previsível acontecer, porque, enfim, merdas tem que acontecer nos filmes, porque senão a gente não assiste. Beleza? Gente, sei lá, eu não acredito em coincidências, mas seja lá o que for, tem várias curiosidades desse filme, porque além de assistir o filme de novo, Titio Agosto fez a lição de casa e pegou no meio, meu brother, assiste o reprise depois. Tô brincando, cara. O vídeo tá no YouTube também, depois dá para pegar o filme do começo, tá? A gente está falando hoje sobre o filme Santuário, só para não ficar muito perdido. Então vamos lá. E aí é óbvio que merdas acontecem, como eu falei, não acredito em casualidades, né? Que a personagem da Judy, que é uma das mergulhadoras lá que está explorando o complexo de cavernas, né? Ela sofre um acidente e morre quase no começo do filme. Ah, Titio Magosto, é mesmo, meio que previsível, enfim. Tudo bem. E agora, o lance é que o dublê da Judy, que também era, é óbvio, né, que era uma mergulhadora de caverna, um mês depois de lançar o filme, não sei se eu falei, mas o filme é de 2011, né? Um mês depois do lançamento, a dublê dessa moça sofre um acidente mesmo, infelizmente, num mergulho que ela estava fazendo lá no sul da Austrália. Sei lá, depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso colocar o link aí. E ela fica sem ar e realmente ela acaba falecendo, né? Então, sei lá, né? São do destino que eu costumo dizer, né? Enfim, segue a vida. Belezinha? Então, já aproveitando o lance, né? Como que como que a personagem da Judy sofre um acidente? Então, tem outra frase fantástica aqui que eu achei no filme, que logo no comecinho, bem no comecinho mesmo, né? Na hora que a turma tá chegando, tá entrando lá na caverna, no complexo de cavernas alagadas, né? Tem uma das tchutchuquinhas lá, a gostosa do filme, né? Chega e pergunta lá pro Josh, que é o filho do motherfucker lá, e pergunta assim, mas o que pode acontecer de errado no mergulho em caverna? Não travei, eu tô congelado só aqui, tá? Gente, quem conhece um pouquinho de mergulho sabe que se você não estiver preparado, absolutamente tudo pode dar errado dentro do mergulho em caverna. Sim, crianças, podem fazer caretinhas aí que se você não estiver preparado, se você não estiver com o equipamento adequado, absolutamente tudo pode dar errado no mergulho em caverna.
Belezinha? Bom, enfim. E aí a Judy está cansada, oh meu Deus, vamos mergulhar, uou, uou, uou. Nesse filme, que eu acho bacana também, além da fotografia, como eu já falei, eles usam muitos recursos pertinentes à prática do esporte, tá? Por exemplo, um pouco antes do acidente dessa moça, ela está usando um scooter. O que é um scooter? É uma linguiçona que parece um torpedo, que tem hélice, né? Para o mergulhador não ter que se esforçar nesse mergulho, ou seja, não tem que fazer a batida de perna e tal. Então é uma maquininha que você vai acelerando e, enfim, te arrastando ali para o fundo do mar. Qualquer um pode usar? Sim, crianças, qualquer um pode usar. Desde que você tenha uma orientação e um preparo para usar eu ia falar essa porra desse equipamento, mas para usar este recurso tecnológico que a gente tem disponível. Beleza? Muito bem. Outra coisa, galera, que fica muito evidente no vídeo, assim, para quem já tem uma visão um pouco diferenciada do filme, talvez nem todos prestem atenção, que é o seguinte: quando a gente vai fazer um mergulho em algum local confinado, o que eu quero dizer com isso? Dentro de um naufrágio, por exemplo, ou com o tema em questão, né? Dentro de uma caverna, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente se movimenta lá dentro para não levantar a suspensão. E quando eu falo suspensão, eu não estou falando só do chão, não, tá? Pode ser resíduo do teto também. Ah, titio Magosso, do teto também, sim, crianças. Por quê? Sei lá, se a gente está mergulhando dentro de uma caverna, composição calcária, rochosa, seja lá qual for a composição, de repente aquilo pode ter alguma coisa aderida, musgo, terra, enfim. Se eu bater ali, pode começar a cair, ou se eu começar a bater o pé no chão, pode começar a levantar areia, ou seja lá o que for. E isso, para mergulho confinado, galera, é muito perigoso. Por quê? Normalmente, em locais confinados, eu não tenho uma correnteza, eu não tenho um mecanismo para limpar isso rápido. O mecanismo para limpar é esperar as moléculas decantarem de novo. Então, corre o risco da gente fazer um mergulho cego. Sim, crianças, de subir tanta sujeira, de levantar tanta suspensão na água, aquilo tudo fica concentrado e realmente a gente perde a capacidade de enxergar mesmo. Não adianta limpar a máscara, desalagar, porque até aquilo tudo decantar, de repente a gente pode não ter tempo de sair de lá. Entenderam o que eu quis dizer, crianças, em não ter tempo de sair de lá? Então, beleza. Vou falar tudo isso com o Johnny semana que vem, hein? Muito bem. Então, para esse tipo de mergulho, pessoal, tem vários fatores importantes, mas, de repente, se eu pontuar 3 principais, é assim. Primeiro, é ter um controle de flutuabilidade muito bom para fazer esse tipo de mergulho, tá? Eu já devo ter feito uns 2 ou 3 vídeos falando só especificamente sobre controle de flutuabilidade, tá? A segunda coisa, eu tenho que saber me movimentar dentro desse lugar confinado. Então, não é só ter um controle de flutuabilidade bacana, eu tenho que saber me movimentar lá dentro. Quem assistiu o filme e quem não assistiu o filme, vai lá e assiste. Quem assistiu e não lembra, assiste de novo, tá? Tem no Netflix que eu assisti lá ontem. Então, quando a gente vai fazer a batida de perna, em vez de eu fazer aquela batida de perna clássica, o recomendado é a gente ter uma batida de perna que a gente chama batida de perna frog. Como que é isso? Imagina aqui, ó, que eu estou mergulhando, tá? A minha cabeça está aqui, as minhas perninhas estão, deixa eu ver, aqui, tá? Em vez de eu fazer esse movimento de batida de perna, as pernas elas vão ficar um pouco mais acima da linha da cintura
e em vez de eu bater as pernas assim, eu bato as pernas meio que... Nossa, titio, que difícil. Prometo que um dia eu faço um vídeo só falando disso, tá? Ou quem tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha no YouTube lá também, batida de perna frog, que eu tenho, frog de sapo em inglês, tá? Que eu tenho certeza que vai ter um monte de vídeos lá mostrando isso. Então, a segunda coisa, como eu me movimento dentro desse lugar confinado. E a terceira coisa, pessoal, que é isso, sei lá, tão importante quanto essas outras duas que eu falei, é assim, eu tenho que ter um cabo guia, durante todo o meu percurso. Ah, titio, tem certeza? Precisa. Que eu costumo dizer, boa, Cláudio, valeu, obrigado, cara. Que bom que tá gostando. Ainda tem mais coisa aí pra gente desenrolar, cara. Eu preciso, a regra de segurança diz que precisa. Mas também titio Magosso, ironicamente, costuma dizer que tudo nessa vida se pode. Às vezes, uma vez só. O que eu quero dizer com isso? Posso tomar veneno, titio Magosso? Sim, crianças, podem tomar veneno. Só vai fazer isso uma vez na vida. Mas, tudo bem. A regra de segurança, então, diz que todo mergulho em local confinado, onde eu não veja a saída, onde eu não tenha contato visual com a saída, eu preciso fazer esse mergulho com uma referência de cabo-guia. Agora, crianças, titio Magosso, ele se diverte com várias coisas. É engraçado, porque, assim, para mim, pelo menos, foi engraçado, porque o que acontece, cara? Esse mergulho do filme, propriamente dito, né? A proposta do filme é que eles estão pesquisando uma caverna inédita que nunca ninguém entrou naquela porra lá toda e por onde eles passam o caminho já estava cabeado, hein? Ei, Laia! Vou assistir o filme de novo. Mas uma outra coisa legal, assim, é que em determinados pontos ali do filme, de fato mostra o cara com uma carretilha, com um cabo ali, e ele vai fazendo as amarrações que precisam, os cabeamentos que precisam ser feitos, tá? Beleza? Outra coisa, crianças, que aí isso eu já falei também em alguns vídeos, mas para mergulho em local confinado, normalmente que não seja no mar, vai. Sei lá, de repente alguém vai discordar comigo agora, mas enfim, foda-se. Mergulho em caverna, vai. Vamos focar nisso daí, tá? Que é um mergulho em local confinado. É extremamente importante, além de tudo que eu já estou falando, eu estar com uma roupa apropriada para fazer esse tipo de mergulho, tá? Então, por exemplo, lá no filme, sei lá, se não me falha a memória, eles estão meio que 2 quilômetros buraco adentro. É óbvio que o sol não chega lá, não tem nenhum fenômeno termal ali suficiente para esquentar a água que fica ali dentro da caverna. Logo, a água normalmente é muito fria. Se é muito fria, e eu estou usando equipamentos que têm autonomia de 6, 12, 24 horas, provavelmente eu vá passar muito tempo dentro dessa água. Então, eu preciso estar com uma roupa adequada a esse tipo de mergulho, tá? Então, o que acontece? Lá no filme, titio Magosso reparou que eles estavam usando as roupinhas básicas que a gente usa para fazer mergulho na Laje de Santos, em Fernando de Noronha. Não tem problema nenhum usar esse tipo de equipamento, tá? Só que o ideal, o recomendado para fazer esse tipo de mergulho em lugar confinado é fazer o uso de uma roupa seca, tá? Daquela que não entra água mesmo, pode colocar um casaquinho por baixo dessa roupa que não vai molhar, um moletomzinho, enfim, porque senão vai passar frio.
E é óbvio, crianças, que em todo filme de Hollywood eles têm que dar um jeito de que uma tchutchuca apareça no filme semi-peladinha, né? E é óbvio que eles não iam perder a oportunidade que isso acontecesse no Santuário também. Por quê? A toda boa da vez lá do filme se recusa a usar a roupa da fulana que morreu lá no filme, né? E fala assim, não, eu vou com a minha roupa porque eu não vou usar uma roupa de uma morta. Uou! E aí, então tá bom, então os caras já estão meio que de saco cheio, então vai com essa porra aí, vai de qualquer jeito. E aí é óbvio que ela não usa a roupa adequada, e aí ela sim tem problema de hipotermia, acaba congelando meio que os pés, as mãos, e não no mergulho, mas mais pra frente do filme lá, eu não vou contar o filme inteiro, porque só vou focar na parte do mergulho, tá? Enfim, mas mais pra frente do filme, em função dessa hipotermia, ela acaba sofrendo um acidente e morre também, no filme, tá? Só sobra um para vocês, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui na minha escolinha. Gente, na hora que eu estava fazendo a lição de casa, né, eu descobri que o filme, crianças, é baseado em fatos reais. Oh, não, é verdade, criança. Eu vou colocar depois nos créditos aí do filme o nome do caboclo que eu esqueci de anotar aqui, cara. Enfim, aparece lá nos créditos do filme. Foi erro meu, eu tô vendo que eu não anotei aqui. São um jumento, mas tudo bem. Mas depois eu ponho os créditos, tá? E foi uma expedição real que aconteceu, onde 14 mergulhadores estavam fazendo a exploração mesmo de um conjunto de cavernas aí que até então ninguém conhecia. Isso aconteceu em 1988, tá? O filme foi gravado em 2011. Mas em 88 aconteceu isso, era uma expedição com 14 pessoas. E quando eles entraram na caverna lá, prepararam, né, tudo que tinha. Começou a chover muito forte, como no filme do Santuário, e obstruiu literalmente a saída por onde eles começaram a expedição. E eles ficaram 2 dias enterrados. Crianças, não deve ser fácil não, hein? Ficaram de fato 2 dias soterrados lá. E eles tentaram, assim como no filme, procurar o caminho do complexo de cavernas onde eles estavam para o mar. Pelo que eu li ali, não acharam. Mas, diferente do filme onde todo mundo morre, uma equipe de resgate conseguiu ir lá e pegaram os caras 2 dias depois, tá? Outra coisa, assim, galera, que eu tenho aqui para a gente finalizar, porque senão eu fico falando aí o dia inteiro, tá? É assim, o acidente lá com a mergulhadora do filme, né, da Judy, começa a ter um vazamento no equipamento dela, e quem mergulha tech sabe que, assim, no mergulho técnico não tem tolerância para vazamento no equipamento, tá? Se tiver um vazamento mínimo do equipamento, aborta o mergulho, faz a manutenção do equipamento e tenta mergulhar de novo. Já diferente no mergulho recreativo, que às vezes na torneira aqui atrás fica soltando umas bolinhas, né? Mas como a gente não faz mergulho em local confinado, sem teto virtual ou sem teto real, então meio que se o vazamento for mínimo, meio que a gente dá uma tolerada, apesar de não ser o recomendado, né? Mas enfim, a gente consegue fazer o mergulho sem risco, tá? Já no mergulho técnico, não. Qualquer tipo de vazamento, a gente precisa avaliar o que está acontecendo com o equipamento e, principalmente, se a gente está fazendo uso do rebreather. Porque se entrar água no sistema lá de respiração do rebreather, meu amigo, você está numa enrascada que não tem tamanho e não vai ter jeito de sair desse probleminha aí, tá? Óbvio que tem que ter alguma desgraça no mergulho, mas é isso que acaba acontecendo com o equipamento da Judy, tá? Ela tá cansada, tá com frio,
tá fazendo um negócio que ela não estava muito afim, aí, segundo a história do filme, ela rala o equipamento lá no teto da caverna, começa a dar um vazamento lá no equipamento dela, explode a porra toda e entra água lá. Gente, eu, sinceramente, não vi nada parecido na vida até hoje com aquela situação de filme, tá? Primeiro, porque não vai ser qualquer raladinho em equipamento que vai fazer que o equipamento estrague e vai fazer com que o equipamento exploda da maneira que aconteceu no filme. Enfim. E aí, acontece, começa a alagar, a gente sabe que não se mergulha sozinho, né? E aí, no filme, crianças, aconteceu uma coisa que Titio Magosso fala para todo mundo, e eu vejo vocês postando fotos aí no Face e no YouTube, não fazendo o que Titio Magosso fala para vocês fazerem, que é planejou o mergulho. Se é que vocês andam planejando o mergulho, além de planejar o raio do mergulho, cumpra o raio do planejamento. Por que Titio Magosso está falando isso? Porque no filme eles planejaram fazer uma coisa no mergulho, né? Eles descobriram um complexo novo de cavernas e decidiram dar sequência na porra do mergulho lá, sem cumprir o planejamento. Fizeram, se enfiaram por dentro do buraco, os cilindros de ar reserva eles deixaram para trás. Então foi a receita perfeita para desgraça e o que, de fato, acabou acontecendo. Tá? Então o equipamento da Tchutchuca lá começou a vazar e tal. Quem assistiu o filme viu que eles estavam usando aquela máscara que a gente chama de full face, que é uma máscara que pega o rosto todo, a boca ela fica desobstruída, né? Aí tem N configurações de máscara full face, mas a que eles estavam usando lá, que é muito comum nos documentários também do Discovery, né? Onde tem um rádio que eles conseguem ir conversando lá durante o mergulho, enfim, aí tem uma base fora da água que intercepta essa comunicação, enfim, tá. E aí começa a alagar o equipamento da Tchutchuca, ela fala, Frank, socorro, me salvem. E o Frank, né, todo motherfucker, fala assim, calma, vou te ajudar, vamos fazer uma respiração compartilhada. O que acontece, pessoal? O que é esse raio de respiração compartilhada, tá? Titio Magosso, que já é um carequinha velho do mergulho, quando fez o curso de mergulho básico dele, não era obrigatório ter uma fonte alternativa de ar no equipamento, tá? Mergulhava-se só com o que a gente usava na boca e não havia necessidade de ter uma segunda fonte de ar para eu trocar se houvesse uma necessidade. Então, como não era obrigatório, a gente aprendia a fazer uma manobra que era o raio do cachimbo. Como que funcionava isso? Titio Magosso dava 2 respiradas no equipamento e dividia com o coleguinha até a gente conseguir voltar para a superfície, no nosso caso, né? Agora, crianças, imagina que legal. Você não tem o equipamento que encaixa direto na boca, o equipamento que faz você respirar é uma máscara toda, e é óbvio, quando eu tiro essa minha máscara, o que vai acontecer com ela? Vai encher d'água. E para o coleguinha poder respirar, o que o coleguinha tem que fazer? Tirar toda a água de dentro da máscara e fazer a respiração. Fazer esse tipo de manobra com esse tipo de equipamento, com uma máscara full face, é possível. Tanto que quem assistiu o filme vê que dá para fazer. Desde que, crianças, a gente esteja em uma situação que tenha um mínimo de controle, que não era o caso do filme. Por quê? A moça estava com frio, ela estava cansada, ela não devia mergulhar, o equipamento dela fudeu, ela estava tensa, juntou tudo isso, o que aconteceu? Panicou, deu piti, e aí, né, acidentes acontecem. Isso tudo aconteceu, o que eu tô falando, gente, quem tá chegando agora é o filme Santuário, tá? Quem tá chegando agora vê aí o título do filme, tá? Não foram fatos reais, pelo menos não que eu saiba, tá? E aí, crianças, que vem o lance lá de assim, se não tá afim,
não se sintam obrigados a fazer nada, tá? Qualquer pessoa pode abortar qualquer mergulho, a qualquer momento, independente das razões. Belezinha? E outra coisa, pessoal, que é muito legal, que aí eu acho que pouca gente entendeu no filme, que é assim, que quando eles estavam mergulhando, tinha um raio de uma luzinha verde bem perto da máscara. Às vezes a luzinha ficava vermelha, mas era para ela ficar verde. O que é aquilo? Quando a gente vai mergulhar, no mergulho autônomo, que é o que a gente faz, né? A gente se preocupa basicamente, único e exclusivamente com nitrogênio, né? Para não ter problema com doença descompressiva, narcose e tal. Quando a gente começa a fazer mergulhos técnicos muito profundos, além do nitrogênio, a gente tem que se preocupar com o oxigênio também. Porque a partir de uma certa profundidade, eu respirar oxigênio, ele pode ser nocivo para a minha saúde. Ele pode oxidar células, né? E o mergulhador pode entrar em convulsão, né? Pode desmaiar, pode acontecer uma série de problemas. Então, no filme lá, o Frank lá, que é o motherfucker, ele pede pro filho se preocupar com o PPO2. Que raio é esse de PPO2, Titio Magosso? Quem já fez o curso de nitrox comigo sabe do que eu estou falando. Mas quem nunca mergulhou com nitrox, o PPO2 é a pressão parcial do oxigênio. Então, enquanto a luzinha está verde ali, maravilha, segue a vida, continua a mergulhar. Na hora que a luzinha fica vermelha, é que essa pressão parcial chegou num limite preocupante, né? Então, eu tenho que resolver isso de duas maneiras. Ou eu troco a mistura de gás que eu estou respirando para uma mistura que tenha menos quantidade de oxigênio, ou eu alivio a pressão para que essa pressão parcial volte a um status que não me coloque em risco, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de falar nada. E aí, crianças, Titio Magosso fez todas as anotações, enfim, o filme segue, aí vai morrendo um, morre outro, e morre outro, e morre outro, e morre todo mundo, e só sobra um no final do filme, que é fantástico. Porque aí no final do filme, galera, é assim, primeiro que eles estavam nadando o tempo todo de bota e sem nadadeira. Gente, quem já mergulha sabe que nadar em qualquer água, seja em piscina, no mar, na caverna ou na caixa d'água, de bota sem nadadeira, é praticamente impossível você sair do lugar. Porque não tem atrito, não tem resistência e meio que você fica patinando ali no nada, tá? Enfim. E aí, no final do filme, hein, o fodinha vai lá e fala assim, não, eu vou achar a caverna para honrar o papai, e adeus, papai, eu vou me salvar, fica aí, e vamos que vamos. E aí ele vai. De nadadeira. Agora ele tá com nadadeira. Aparece a nadadeira depois. Ele vai. Tudo bem. E aí, crianças, que é sensacional, porque ele está com uma luzinha química, sabe? Daqueles bastãozinhos que você quebra e acende. Então, enfim, ele está mergulhando dentro de uma caverna com bastão de luz química, num lugar que ele nunca foi na vida, e tudo isso sem máscara. Eu falei, gente, o meu sonho é ser motherfucker desse jeito um dia, cara. Enfim, essas que a coisa não acabou por aí. Então, numa caverna que ele nunca entrou na vida, luzinha química, sem máscara, né? E foi. Falou, eu vou achar o caminho agora. E foi. E aí, crianças, o mais divertido de tudo é que também não tinha mais equipamento. O rebreather explodiu, acabou toda a porra lá, e aí ele está com um cilindrinho de ar, de oxigênio, onde ele abre o cilindrinho, dá uma respiradinha, fecha o cilindrinho. Isto também é possível se fazer na vida real, tá? Titio Magosso já fez algumas experiências em piscina e funciona. Você abre o ar e fecha e vai. É um cilindrinho assim. Galera do YouTube, do Facebook, pequenininho. Não é o cilindrão grande que a gente usa, é um pituquinho.
E aí vai. Aí respira, vai, respira, vai. Gente, caverna inexplorada, né? Essa visão virginiana é sensacional. Enfim, e aí o Tchutchuquinho estava indo, conforme ele estava indo, já tinha bolhas no teto da caverna, em locais que até então, bolhas de ar, né? Em locais que até então ninguém nunca tinha passado na vida. Tudo bem, crianças, coisas acontecem. Vai que os peixinhos começaram a soltar pum embaixo d'água e começou a formar no teto da caverna. Beleza. E o motherfucker tá lá, sem máscara, luzinha química, respirando o cilindrinho. E aí vai. E aí acaba o ar do cilindrinho. Eu falei, não, agora tem que morrer, não é possível, cara. E não morre. E continua. Porque o cara é praticamente uma pequena sereia, né? E aí solta o cilindrinho lá. E aí, o bastãozinho químico, o que acontece com o bastãozinho químico? Hein? É óbvio que acaba a pilha do bastãozinho químico lá e apaga a luzinha do caboclo também. Só vocês não sabem, crianças. Ele tem uma lanterna feita no dente de javali que o pai dele caçou, matou, comeu e ainda fez uma lanterna e deu de presente para ele. Sim, crianças, no colarzinho. Aí ele tira o colarzinho, acende a lanterna. Só que a coisa não acaba por aí, crianças. Ele não chegou no fim do raio da caverna. Ele não tem mais o cilindrinho para respirar. O que o Tchutchuco faz? Gente, ele vira para o teto da caverna e, sem máscara, tudo isso, hein, gente? Começa a respirar nos bolsões de ar que sobraram no teto da caverna. O filme é hilário, gente. É sensacional. Ele consegue. Esse filme é novo? Não, Felipe, o filme já é antigo, é o Santuário, do James Cameron, 2011, tá bom? Tem no Netflix lá, cara, pode assistir. Então, o que acontece, crianças? Né? Até parei onde eu estava falando. Aí, enfim, vai respirando no tetinho da caverna e aí ele consegue sair da caverna, acha o caminho para o mar e vive feliz para sempre. Só que, crianças, outro parênteses que Titio Magosso vai fazer. Às vezes, quando a gente está mergulhando em algum local confinado, né? Caverna ou naufrágio, enfim. E se de fato nesses locais existem bolsões de ar, outra regra de segurança que a gente adota é assim: quer sair para esse bolsão de ar? Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas não tira a máscara e nem o regulador da boca. Por quê? Eu não sei qual é a composição química desse bolsão de ar. De repente pode ter alguma coisa decomposta de fato ali, que se eu respirar aquilo pode ser nocivo para a minha saúde. Ok? Belezinha? Então, crianças, é isso. Muito acompanhou até agora. Galera do YouTube aqui, vou finalizar a transmissão. Galerinha do Face, me espera mais 2 minutos aqui. Então, muito obrigado. Beijo grande para vocês. Qualquer dúvida, qualquer tema, manda para mim que Titio Magosso responde, tá? E a galera do YouTube aí, não vamos esquecer que segunda-feira a gente tem um compromisso aí com um convidado, né? Que é um instrutor de caverna. E a gente vai falar só sobre mergulho de caverna. Tá bom? Então, galera, é isso aí. Semana que vem a gente se encontra de novo.